Quem acompanhou os vídeos que eu fiz aqui no canal, né, sobre todo o universo de Invencível, sabe a quantidade de personagens super poderosos, cara, que existem, né, nessas histórias, né. Não é só Viltrumitas não, cara, tem outras raças de alienígenas também, né, outros humanos que são bem poderosos. Que tal a gente conferir juntos vilões dos quadrinhos de Invencível, um ranking do mais fraco ao mais poderoso. Tem vários vilões super interessantes que provavelmente serão adaptados, né, na segunda temporada da animação ou até mesmo no filme que vai sair. Então você já vai ficar por dentro de quem são eles, cara, quando eles forem aparecer, né, na série animada ou no filme. Então deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Décimo lugar, Rangstorm Levy, um dos maiores vilões dos quadrinhos de Invencível. Ele tem um intelecto brilhante e pode abrir vários portais interdimensionais, e usa isso para perturbar a vida do Invencível. Ele também tinha uma super força e super resistência. Ele aguentava os golpes do Invencível, cara, com muita raiva, então é uma baita de uma resistência. Ele foi responsável por muitos dos problemas da vida do Mark Grayson, e também dos Guardiões Globais. Ele é tipo um Lex Luthor do Superman, né? No poder bruto ele não é tão forte assim, mas usando as suas estratégias e seus portais ele causa muito estrago. Ele que mandou o Invencível pro universo da Marvel, né, quando teve aquele crossover lá com o Homem-Aranha, inclusive já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Ele também chamou várias variantes do Invencível de todo o multiverso, cara, pra lutarem contra o Mark, né, na Guerra Invencível. O cara é sinistro, e em questão de perturbar a vida do Invencível e não desistir disso, cara, esse cara tem que estar em primeiro. Número 9, o Robô. Um dos personagens mais interessantes dos quadrinhos de Invencível, porque tem muitas reviravoltas na sua história. E inclusive eu fiz um vídeo da história do Robô completa aqui no canal também, depois assiste lá. Mas resumindo, ele é super inteligente e usa vários robôs que ele controla por redes neurais. E também vários acessórios tecnológicos para salvar o mundo da Terra à sua maneira. Maneira essa que pode ser considerada bem errada, cara. Tipo um anti-herói, mais pro lado vilanesco mesmo. Ele inicia nos quadrinhos como um herói, mas no fim das histórias ele é um grande vilão, cara. Ele que foi o responsável por matar o Cecil. Ele é basicamente o Batman desse universo. O robô tem preparo para quase toda ocasião. No futuro dos quadrinhos de Invencível, ele se rebela contra os heróis e vira um ditador no mundo, porque ele acha que só assim ele vai acabar com toda a violência no planeta Terra. Ele na sua armadura tem ataques sônicos, cara, que inclusive podem afetar drasticamente os Viltrumitas. Afinal, é uma das grandes fraquezas dos Viltrumitas. Ele também conta com correntes elétricas super potentes que podem imobilizar por um tempo, né, alguns Viltrumitas, e essas correntes elétricas também podem derrotar personagens como a Menina Monstro. A maior força do robô são seus números. Ele tem mais de 100 trajes de robô que ele pode controlar através das habilidades mentais. Ele também é capaz de convocar esses trajes via teletransporte instantâneo. A sua tecnologia de teletransporte permite que o robô se teletransporte para qualquer lugar dentro ou ao redor da Terra. A armadura dele também é super resistente, né, resistindo a vários golpes dos Viltrumitas. E lembra que eu falei do Dr. Sinclair, que criou aqueles ciborgues super poderosos? Pois é, o robô também já destruiu esses ciborgues nos quadrinhos. Ele também se mostrou mais forte do que o Dr. Sísmico, que já estava transformado em um monstro vulcânico, né? E muito mais forte do que alguns kaijus também do interior da Terra. Se você for algum personagem normal, a rajada de energia do robô também pode acabar facilmente com você, como você pode ver nessa foto. E pra mostrar que ele merece essa posição mesmo, cara, pra tu ver o nível dele, atual dele nos quadrinhos, né? Ele já matou um Viltrumita, como vocês podem ver aqui. Número 8 temos o Dinossauro, um homem chamado de David que se transforma a hora que quiser em um dinossauro humanoide e também tem muita raiva. Ele é bem parecido com o Hulk da Marvel. Ele é meio louco, cara, ao mesmo tempo que ele quer ajudar, ele destrói tudo. Se ele acredita que uma cidade deve ser totalmente destruída para que a sua reconstrução possa estimular a economia e melhorar a vida das pessoas, ele vai destruir tudo. E ele é bem forte e resistente, no nível de um Viltrumita. Ele é um dos poucos personagens capazes de bater de frente com os Viltrumitas. Além de super força e resistência, ele também demonstrou um fator de cura acelerado e garras. Ele também é um cara muito inteligente e tem uma velocidade sobre-humana. Por alguns momentos ele foi um vilão e outros um anti-herói, e inclusive virou parceiro do Invencível. Ele já lutou contra o Alan Warren, cara, e conseguiu bater de frente, né?
E o Allen, para quem não sabe, já derrotou Viltrumitas antes, inclusive bate de frente com o Omni-Man. Tem um outro momento também que o Dinosaurus lutou contra o Trag, cara, o Viltrumita mais poderoso de todos e o líder deles, né? O Dinosaurus, obviamente, não poderia vencer o Trag, mas ele aguentou por um tempo e ainda conseguiu fugir da luta, salvando o Invencível que estava inconsciente. São poucos aqueles que conseguem sobreviver e fugir de uma luta contra o Trag. Número 7 temos Anissa, uma Viltrumita louca, mas muito forte. A primeira vez que ela apareceu nos quadrinhos, o Mark estava bem forte, mas ainda assim a Anissa chega na Terra e acaba com o Mark, e ainda tem relações à força com ele. Inclusive ela fica grávida depois disso, cara. Mas voltando para os poderes e para os feitos dela, ela já lutou de igual para igual com o Omni-Man e superou o Invencível em alguns momentos. Então sim, ela merece essa posição. No fim das histórias, ela acabou morta lutando contra os Viltrumitas, filhos do Trag, né? Vários ao mesmo tempo. Eu coloco ela na frente do robô porque o robô conseguiria matar alguns Viltrumitas mais fracos. O lance é que a Anissa é muito mais experiente do que o Mark, por exemplo. Então eu acho que ela venceria o robô e todos os personagens anteriores dessa lista. Número 6, Mr. Liu, um humano mafioso que recebeu a habilidade de invocar um dragão espiritual gigante a partir do seu próprio corpo. A história é que um dragão invadiu a China há muito tempo atrás, e aí feiticeiros decidiram aprisionar esse dragão no corpo de um ser humano. Então Mr. Liu é capaz de controlar conscientemente esse poderoso dragão. Só que o dragão tem consciência própria. Se o Mr. Liu não tiver em boas condições, o dragão pode ficar cada vez mais forte e virar uma arma de pura destruição. E por causa disso, meios mágicos e tecnológicos vêm sido usados há anos para garantir que o seu envelhecimento seja consideravelmente desacelerado. Afinal, ele definitivamente precisa estar vivo, porque o dragão é absurdamente poderoso, veloz e quase indestrutível, cara. E também é capaz de voar. Os seus poderes são suficientes para encarar equipes inteiras de heróis da Terra, ou então destruir toda uma cidade. Além também de conseguir lutar de igual para igual com Viltrumitas. Afinal, em sua primeira aparição nos quadrinhos, ele estava lutando contra o Omni-Man por mais de 10 horas seguidas, algo que nem mesmo o Invencível conseguiu, cara. Em alguns minutos ali, o Mark acabou perdendo a luta contra o seu pai, o Omni-Man. Então Mr. Liu com o seu dragão é um dos personagens mais poderosos de Invencível. Número 5, Hail Mary, ou Ave Maria na tradução aqui do Brasil. Um monstro kaiju gigantesco que caiu na Terra e lutou contra o Omni-Man, que sabemos, né, que é um dos Viltrumitas mais poderosos. Esse monstro sobreviveu à luta e depois ele foi preso, aonde o Cecil e o governo, né, conduziram alguns experimentos para deixar esse monstro ainda mais sinistro e poderoso, para usarem ele no futuro contra o Omni-Man novamente. O Cecil removeu a capacidade de sentir dor do Ave Maria e ainda o aprimorou com todos os aprimoramentos e atualizações e drogas disponíveis, né, deixando ele muito mais poderoso. E esse kaiju, cara, tinha poder suficiente para enfrentar o Omni-Man e o Invencível, resistindo aos golpes dos dois ao mesmo tempo. Esse monstro era poderoso o suficiente para deixar o Omni-Man inconsciente por um curto período de tempo, antes que o Mark pudesse chegar e salvar o seu pai. E esse monstro também fez o Omni-Man sangrar, mas no fim ele foi derrotado com uma ajuda de descargas elétricas da torre de energia que estava por ali, né? Mas pelos feitos dele, cara, ele com certeza merece essa posição. Afinal, ele lutou contra o Mark, né, e o seu pai, o Omni-Man, ao mesmo tempo e ainda teve ajuda de descargas elétricas para ser derrotado. Número 4, Conquest, cara, o executor pessoal do Império Viltrum. Ele já conquistou inúmeros mundos para o seu povo e é um dos Viltrumitas mais antigos. Portanto, mais poderoso, né? Quanto mais antigo, mais experiente, mais forte os Viltrumitas podem se tornar. Conquest foi o responsável nos quadrinhos por matar a Eve, cara, né? A esposa do Invencível. E a gente sabe que ela é absurdamente poderosa, ainda mais no futuro dos quadrinhos, né? O Conquest ele já deu um pau no Invencível que estava no seu auge físico, né? Só que como ele matou a Eve e o Invencível ficou ultramente furioso, então o Invencível conseguiu derrotá-lo. E aí depois eles se encontraram novamente e o Mark estava ainda mais forte e de novo o Invencível conseguiu vencê-lo, né? Mas tem que lembrar que esse daqui é um Invencível muito mais experiente, um Invencível muito mais forte do que o Invencível que a gente viu na primeira temporada da série animada. Obviamente, cara, todas as
vezes que o Mark o enfrentou, né, o Invencível saiu praticamente morto da luta também. Não é fácil de lidar com esse cara. E ele também já detonou a cara do Omni-Man e de outros Viltrumitas facilmente, cara. Ele é um dos Viltrumitas mais poderosos que tem também. Número 3, o Omni-Man. Nolan Grayson começou como um herói, aparentemente, né? E depois ele matou todos os Guardiões Globais e quase matou seu próprio filho, o Invencível. Ele foi enviado à Terra para conquistá-la, mas quando ia cumprir o seu plano, ele desistiu, já que ele tinha um filho, né? E esse filho, né, que era o Invencível, tinha mudado ele. Depois, no futuro dos quadrinhos, descobrimos que ele se arrependeu, né? E tá no caminho ali de tentar ser um herói ou algo mais parecido com um anti-herói. O Omni-Man tem diversos feitos que colocam ele aqui nessa posição. Ele foi capaz de lutar contra inúmeros Viltrumitas ao mesmo tempo, possui sangue real, né? E pela linhagem, ele é o imperador dos Viltrumitas. E talvez, se ele vivesse um pouco mais, ele poderia ter se tornado o Viltrumita mais poderoso de todos, né? Tirando talvez só o Invencível dessa lista. O Omni-Man também foi capaz de lutar contra o Allen, que também é poderoso no nível de derrotar outros Viltrumitas. E o Omni-Man também já lutou contra o Trigg, cara, mais de uma vez. E como eu já disse, lutar contra esse Trigg não é moleza não. Até perto do final dos quadrinhos de Invencível, né, o Trigg era disparadamente o Viltrumita mais poderoso de todos, né. Sem contar nerds que nada na Terra era capaz de parar o Omni-Man. Apenas atrasá-lo ou algo assim. Ele com certeza merece essa posição. Eu só não coloco ele mais adiante, pois nos quadrinhos ele foi morto na sua última luta contra o Trigg. Agora, nerds, vamos entrar em uma posição bem delicada, cara. E será decidida por um fio de cabelo, digamos assim. Porque os dois personagens, pra mim, estão praticamente no mesmo nível. Então é muita opinião também, beleza? Vamos lá. Segundo lugar, temos o Battle Beast, a besta de batalha. Ele é um dos personagens mais conhecidos devido à sua personalidade faminta de guerra e habilidades poderosas. Embora, né, a maior parte da história do Battle Beast seja ainda desconhecida, ele já foi um guardião planetário em seu planeta, até se tornar muito obcecado por luta. Ele largou o seu planeta para explorar a galáxia em busca de inimigos dignos de uma luta. E para testar as habilidades dos habitantes da Terra, ele mais tarde foi um dos caçadores de recompensas, né, do Face Mecânica, aonde ele derrotou o Invencível, o Titã e os Guardiões Globais. Na Guerra Viltrumita, ele matou muitos e muitos Viltrumitas ao mesmo tempo. Porém, o seu maior feito foi ter lutado até a morte contra o Trigg, cara. O Battle Beast, na minha opinião, teria vencido a luta, mas se liga só o que aconteceu. O Trigg foi ferido por alguns monstros e o Battle Beast queria uma batalha mais justa, cara. Afinal, ele é louco por batalhas e tem um forte senso de orgulho e de honra. Então ele também se fere gravemente para lutar de igual para igual com o Trigg, cara. Ele queria uma luta justa. Por isso é importante falar, nessa luta em específico, ele iria vencer. Mas como ele também se feriu e ele não possui um fator de cura forte igual aos Viltrumitas, ele acabou perdendo a luta para o Trigg, cara. Porque na minha opinião, ele ficou em desvantagem com o fator de cura, né, dos Viltrumitas. Porém a sua luta durou dias e dias contra o Trigg. Ele estava com o intestino para fora, todo ferido, e ainda assim conseguiu lutar dias e dias contra o personagem mais poderoso dos quadrinhos de Invencível. Você vê que o maluco é brabo, cara. O Trigg, depois que o vence, até faz a sua pele uma espécie de casaco, para se lembrar daquela batalha, né, que foi épica para sempre. Alguns podem falar que o Battle Beast merece o primeiro lugar e outros o segundo lugar, cara. De tudo que eu vi, eu acho que ele fica bem próximo ao primeiro, mas eu ainda acho que o Trigg era um pouco mais poderoso do que ele. Número 1, temos então o próprio Trigg, cara, o líder dos Viltrumitas, o mais treinado de todos e que possui os maiores feitos dos quadrinhos, né? Eu não preciso justificar muito mais aqui o porquê que o Trigg tá aqui nessa posição. O cara derrotou o Invencível várias vezes, matou o Omni-Man, derrotou o Battle Beast e também derrotou o Taedos, cara, o mais antigo Viltrumita existente. Teve também aquela vez que o dinossauro tentou morder o Trigg, né? Só que os dentes do dinossauro se quebraram.
pra tu ver a dureza e a resistência da pele do Treg. Ele também lutou ao mesmo tempo contra o Invencível no seu auge e contra o Omni-Man, né? Foi na hora que, inclusive, ele conseguiu matar o Nolan Grayson. O maluco é sinistro, ele só foi superado, na minha opinião, pelo Mark Grayson, cara, que o mata perto do final dos quadrinhos. Depois disso, o Invencível evoluiu ainda mais os seus poderes, teve mais experiência e se tornou o líder do que restou, né, do Império Viltrumita e o protetor do espaço e da Terra. Então, como eu disse, Treg merece aqui esse primeiro lugar como o vilão mais poderoso dos quadrinhos de Invencível. Bom, nerds, é isso, cara. Espero que você tenha curtido essa lista baseada na minha opinião. Se você não concordar, você pode comentar a sua própria lista e o porquê seu personagem tá ranqueado de tal forma aqui nos comentários. Falou, valeu, nerds, tamo junto e fui.